Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Lissandra Lopes de Oliveira, sou especialista em leitura dinâmica e responsável pelo relacionamento do Instituto Angélico. Um instituto voltado para a cultura clássica, para cursos que enriqueçam intelectualmente e aprimorem a inteligência. E esse ano de 2018 nós queremos começar o ano com novos cursos. E um curso que eu tinha muita vontade de trazer para o Angélico, mas em função de algumas divergências, as pessoas achavam que leitura dinâmica não servia para leitura intelectual, para leitura que você realmente precisa estudar, para leitura meditativa, né? E aí eu não queria entrar muito nesse mérito, até porque o meu trabalho no Angélico é totalmente diferente do meu trabalho com leitura dinâmica. Então eu sempre respeitei essa fronteira e nunca... Mas as pessoas ficavam curiosas. Professora, você é professora de leitura dinâmica e trabalha no Angélico? O que é leitura dinâmica? Até que um aluno muito querido, chamado Rafael, que ele é estudante de Direito e nosso aluno no Angélico, um aluno de francês, de latim, e uma pessoa realmente muito dedicada aos estudos, me procurou, depois que ele viu uma postagem minha, parabenizando meu pai por ele ter lido e estudado o livro do Adler, esse livro aqui, ó, Como Ler Livros, que eu comprei para ele, entreguei aqui na casa dele, acho que eram umas 11 horas da noite. Falei, pai, dá uma lida, por favor, e depois você me dá um relatório técnico do que você achou desse livro, que o William indicou, o Rafael também. É um livro que, para os intelectuais, ele é muito respeitado. Se vocês conseguirem fazer um link desse livro com a técnica de vocês, tá fechado. O próprio William, muito recente, né? Não, negócio de leitura dinâmica, eu não confio. E aí, o que eu fiz? Eu deixei o livro aqui, né? Porque meu pai também já está com 72 anos, uma pessoa que há quase 50 anos, sei lá, dá aula de leitura dinâmica, uma pessoa altamente técnica, que não tem nenhum viés intelectual, ele é muito técnico e sempre buscou técnicas para aprimorar as pessoas. De uma certa forma tem tudo a ver com o Angélico, porque acaba a pessoa se tornando um intelectual e um autodidata, porque ela começa a ler e ela começa a ter interesse em estudar, né? Mas a qualidade da leitura aí vai depender do interesse e da vivência de cada um. E aí eu falei, cara, como eu vou fazer isso? Juntar meu pai com o Angélico, mas isso era um sonho antigo meu. E aí ele leu, estudou e antes do almoço ele me mandou um relatório. E eu fiquei encantada, eu falei, gente, com 72 anos, meu pai, né, ter essa produtividade, essa capacidade de rever e de se defrontar com questionamentos e avaliar se vale a pena ou não vale, né? Eu achei muito legal. E ele falou, Lissandra, ele fala tudo o que eu falo. Eu falei, como assim? Então hoje eu trouxe meu pai para explicar um pouquinho para vocês as coisas em comum que a técnica que ele usa e o que Adler diz nesse livro e outros autores, né? E que se encaixam perfeitamente. O que falta, na verdade, e é o que as pessoas que eu conversei relatam, que adoram tudo o que Adler disse, mas não conseguem colocar na prática. Acreditam que a técnica é fundamental, que é muito bom, mas não conseguem colocar na prática. E a novidade que eu tenho para vocês vocês vão conseguir, porque nós temos a técnica, através da leitura dinâmica, que meu pai desenvolveu nos últimos 48 anos. Então sejam bem-vindos ao Mundo de Adler, com Juarez Ângelo Lopes. Obrigado, Lissandra, por me trazer esse desafio. Eu já estava meio acomodado. Gente, para uma pessoa que com 19 anos de idade nunca tinha lido o livro inteiro, por quê? Tinha apneia noturna. Eu acho que vocês sabem o que é apneia noturna. A pessoa não conseguia sono profundo, né? Ronca a noite inteira, tem paradas respiratórias,
e durante o dia tem uma sonolência total. Então, eu, quando pensava em ler, já tinha sono antes de começar a ler. Então, eu nunca li nada. Até 19 anos, nunca tinha lido um livro completo. Mas aí, passei para o Banco do Brasil. Isso foi em 64. E foi conviver com o pessoal que lia muito. A geração dos anos 60 lia muito. E, de repente, eu percebi que sem leitura eu não ia chegar a lugar nenhum. Foi o meu desafio. Eu tenho que ler. Aí fiz um projeto de ler 2 horas todo dia. Gente, nunca sofri tanto. Eu começava a ler e dormia, caía em cima do livro, né, o tempo todo. Eu levei 1 ano para ler esse livro. 1 ano para ler um livro. Imagine, mas não desisti. Isso eu gostei muito de mim, não desisti. Porque há uma diferença entre perdedor e o vencedor. O perdedor sempre arranja uma justificativa lógica e o culpado. E o vencedor vence. Então, eu não arranjei justificativo nem culpado. Eu aguentei dormindo, eu acho que das 2 horas eu dormia pelo menos 1h45. Levei 1 ano para ler um livro, mas consegui. Foi um sentimento de vitória. O segundo livro foi mais fácil. E olha uma coisa, a vida fala contigo através de sinais e sinais em cadeia. O primeiro sinal que eu tive, você precisa ler. O segundo sinal foi 4 anos depois, eu li uma reportagem na revista O Cruzeiro falando sobre leitura dinâmica. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em leitura dinâmica. E lá dizia, Carlos Lacerda era leitor dinâmico, Juscelino era leitor dinâmico. E eu disse, eu também preciso ser leitor dinâmico. Imagine, a leitura tradicional já me fez tão bem, imagine essa tal de leitura dinâmica. E aí eu decidi, vou trazer leitura dinâmica para o Brasil. E trouxe. Não tinha a menor chance. Só tinha cursos na França e lá nos Estados Unidos. Eu não falava nem francês, nem inglês. Nem tinha dinheiro para ir lá. Mas olha, quando você quer uma coisa, Deus ajuda. Eu queria tanto. E um dia, eu passei para o Banco do Brasil, né? Fui parar no norte do Paraná. Depois, eu fiz concurso do Banco Central e passei também. E voltei para o Rio de Janeiro. Aqui montei um curso preparatório para o Banco do Brasil e para o Banco Central. E nesse cursinho, uma salinha na Praça Espírito, eu disse, vou dar um curso de leitura dinâmica aqui. E eu apareci um dia no meu curso, um sociólogo, que queria dar um curso de relações humanas, relações públicas, e me pediu uma sala emprestada. E eu emprestei. Imagine, ele tinha feito um curso de mestrado na França, e tinha aprendido lá leitura rápida. Ele tinha todo o material. E como eu emprestei a sala para ele, ele disse, Juarez, em agradecimento, eu vou te passar todo esse material e vou te ajudar a fazer uma adaptação para a realidade brasileira. E, gente, em 1968 eu comecei o primeiro curso de leitura rápida lá na Cândido Mendes, no centro da cidade. Não existia aquele prédio da Assembleia 10, não. Era um prédio de madeira chamado Forte à Parte. E foi lá que eu comecei o primeiro curso de leitura rápida. E a minha vida mudou. Olha, quantos anos? Quase 50 anos para cá. Eu hoje tenho como alunos mais de 100 juízes pelo Brasil todo. Eu tenho defensores públicos, eu tenho empresários, eu tenho executivos. E todo mundo melhorou a vida, como eu melhorei a minha, através da leitura dinâmica. Mas tem muita gente que não acredita na leitura dinâmica, né? Eu sei até que muitos seguidores do Adler não acreditam na leitura dinâmica. Por quê? Diz que a leitura dinâmica, a leitura tem que ser pausada, devagar. Eu concordo. Agora, você tem que ser capaz de ler o mais rápido possível. A decisão da velocidade é sua. E o Adler fala isso. Ele não é contra a leitura dinâmica. Ele diz o seguinte, a leitura dinâmica devia ter diversas velocidades. E, por sorte, nós temos. Eu comecei com o método francês. O método francês, não. Você trabalha altas velocidades, uma compreensão global boa. Dá uma boa ideia de princípio. Aí não dá para fazer isso, não. É só aquela velocidade. Porém, como eu não fiquei satisfeito com esse método inicial, eu procurei outro. Encontrei o método da professora Evelyn Wood, que desenvolveu em 58 nos Estados Unidos. E ela usa a mão para guiar os olhos. E o bacana de tudo, que o Adler também fala disso no livro, fala da importância de usar a mão. Olha, eu estou batendo, né? E quando eu uso a mão para guiar os olhos, o que acontece? Leitura dinâmica é um processo de descondicionamento e recondicionamento cerebral através de exercícios sequenciais repetitivos, correto? Então, poxa, o primeiro descondicionamento que tem que acontecer neste método, qual é? Olho, mão,
olho, cérebro trabalhando juntos. De tal maneira que se eu acelero a mão, eu acelero os olhos, eu acelero o cérebro. Olha que coisa bacana. Quer dizer, eu posso ler 1000 palavras por minuto. Eu posso ler até de 0 a 1000, mas eu decido. Às vezes um texto, o próprio livro do Adler, eu fiquei assustado. Gente, o cara é o rei da cocada preta de todo mundo. Eu posso ler 1000 palavras por minuto, mas eu não quero. Eu quero ler de uma maneira que me dê segurança, que eu fique tranquilo. Eu quero dar uma parada de vez em quando e pensar. Muitas vezes eu estou lendo um livro e me emociono, eu quero me emocionar. Eu preciso assim, chorar dinamicamente, ou então rir dinamicamente. Não. Eu quero dominar a coisa. E esta técnica ajuda. Quando você usa a mão para guiar os olhos, o que acontece? Se eu acelero a mão, eu acelero a leitura. Se eu reduzo a mão, eu reduzo a leitura. Então quem vai decidir sou eu. Esse livro mesmo, Alessandro me pediu, né, para fazer um estudo sobre ele e dar um parecer. Eu fiz uma pré-leitura primeiro, que é um mapeamento do livro, dei uma olhadela, criei uma expectativa maior e li o livro todo. Quer dizer, eu fiz uma pré-leitura e umas 2 leituras. Levei em torno de 3 horas para fazer isso. Quer dizer, realmente não é, eu podia ser muito mais rápido, mas eu queria ler dessa maneira que o Adler fala e consegui fazer isso em 3 horas. Gente, comparando com o leitor tradicional, eu acho que é muito bom. E é isso que eu quero passar para vocês. Entendeu? Não quero criar super-homens, não. Eu quero que vocês possam, não só 1000 palavras por minuto, não. Eu ainda tenho essa outra leitura dinâmica, que é alta velocidade com compreensão global. Que às vezes você vai para um encontro, uma reunião, né? E você não tem que saber detalhes de tudo. Mas aparece um volume enorme para você ler em pouco tempo. E uma compreensão global ajuda. Também vou ensinar essa leitura dinâmica de compreensão global, que inicia com 2.500 palavras por minuto. Sim, mas não é para esse nível de estudo que nós estamos falando daqui. Esse nível de estudo nós vamos ler até 1000 palavras por minuto. Mas é uma compreensão igual da leitura tradicional. E tem que ter prazer, eu tenho que ter seguro, tem que ter prazer. Então, eu decido. Gente, esse livro eu não quero ler 1000, eu quero ler 300. Eu reduzo a velocidade. Não, eu acho que eu estou melhor 500. Então eu posso variar entre 0 a 1000 palavras por minuto. Isto é uma maravilha. Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancti.